Entre as inúmeras obras de fantasia lançadas atualmente, os livros de Robin Hood são como diamantes no mar de falsos brilhantes. George R.R. Martin. Sejam muitíssimos bem-vindos aqui mais uma vez no Top Livros, o seu canal favorito de leitura. Sabe aquela frase, não julgue um livro pela capa? Bom, foi justamente isso que eu fiz e trouxe Aprendiz de Assassino. Comprei esse livro há quase 5 anos e estava largado na prateleira. Infelizmente eu não sou conhecido por gostar de muitos livros logo de cara, mas talvez eu seja conhecido por ter a persistência em ler mesmo não gostando lá muito do livro, mas por sorte na maioria das vezes essa persistência se revela em satisfação por ter continuado. Então bora lá conhecer essa grande obra de Robin Hood. O Aprendiz de Assassino foi lançado em 1º de abril de 1995 e é encontrado nas prateleiras de receitas. Não, brincadeira, é de fantasia mesmo, e isso é inegável, é só de olhar para a capa a gente já vê que é de fantasia. Foi justamente por isso que eu comprei o livro, porque eu gostei muito da capa. Capa bela. Não, de fato a capa é bonita pra caramba. Olha só como que ela abre. Olha só o tamanho dessa capa. O negócio parece um pergaminho. E é uma pena a gente não ter mais essa edição nessa capa, porque o livro foi relançado por outra editora e também foi traduzido do zero. Até que eu ouvi falando por aí que um pouco da essência que tem nessa edição aqui foi perdida na nova edição. E também, né, a capa foi trocada e colocaram uma nova capa. E quem possui essa edição com esta capa aqui, pode se considerar que tem uma raridade. O Aprendiz Assassino é só o primeiro livro de uma trilogia, ele tem 3 e só uma pequena parte de uma série de livros muito maior. Ele faz parte de todo o universo de uma série de livros da Robin Hood, que se não me engano é O Reino dos Antigos, e aqui que temos o início desse universo e de toda essa série grandiosa de livros. Esse é o primeiro, logo depois temos O Assassino do Rei e A Fúria do Assassino. Aí já começa o tijolão, você vê o tamanho do livro. E por aí vai com outras séries, com outras partes de livros que também fazem parte do mesmo universo e os livros se entrelaçam entre eles ao longo das histórias. E antes de entrarmos no livro, na história, tem 2 coisinhas que são importantes para a compreensão da história. A primeira é a narração, que é através de um personagem que também é o protagonista, famoso Fitz. E a segunda é meio que uma curiosidade, mas você vai perceber isso ao longo da história, ao longo que você vai lendo, que é os nomes dos personagens, que são características ou virtudes. Por exemplo, os príncipes, que são cavalaria, veracidade e majestoso. Temos o rei sábio, o rei sagaz, também a rainha paciência. Os nomes de virtudes são frequentes apenas na realeza, apenas entre o povo nobre ali do castelo. Mas um outro assim leva o nome, mas apenas, né, mais frequente entre o povo da realeza. Esses nomes de virtudes ou características são dados desde pequeno. Personagens são praticamente essas virtudes, como veracidade, ele é uma pessoa mais sincera, uma pessoa mais justa. Majestoso já é mais vaidoso, mais orgulhoso. O rei sagaz é um pouco sagaz. A rainha paciência, que esbanja paciência, e por aí vai. A história. A história começa com Fitz, o protagonista, que é um jovem, no começo ainda é uma criança, e no começo ele está se recordando do seu passado. Nos dá até a impressão de que ele está escrevendo algo, mas aí a história se desenrola a partir da sua lembrança mais antiga, a partir do ponto em que ele cria a consciência, em que a consciência surge em sua mente. Então um homem entrega Fitz ao guarda real, que não é exatamente dito, mas a gente pressupõe que é o avô dele, e esse avô dele disse que alimentou a criança por 6 anos e nunca ganhou nada em troca, e que agora que fiquem com ele e que o pai tome conta da criança, assuma a responsa, né? E ele entrega ao guarda real, um guarda leva ao Jazão, que é um outro homem lá,
os nobres já. O pai de Fitz é o príncipe herdeiro, é o mais velho, que é o Cavalaria. Só que a gente nunca nem conhece o príncipe herdeiro, que é o pai de Fitz, o Cavalaria. Ele simplesmente vai embora. Quando o Fitz chega no castelo, ele já não estava mais. Então o Fitz fica aos cuidados de Bronco, que é o braço direito do pai dele, do Cavalaria. E esse Bronco, ele é chefe dos estábulos, ele que cuida dos animais, dos cavalos e todos os bichos lá do castelo. Então o Fitz praticamente se criou ali com o Bronco junto aos animais, no estábulo e morando ali. Já no começo da história nos é revelado as espécies de magia que tem no livro, que são duas, o talento e a manha. O talento há uma boa história por trás e também uma vasta extensão no tempo, onde o povo antigo já praticava em seitas e coisas assim. Quem possui aptidão pelo talento pode ser treinado e tem a capacidade de entrar na mente de qualquer um, de qualquer distância, e praticamente ler os pensamentos e se comunicar com a pessoa. Também pode manipular a pessoa e pode embutir pensamentos nela para ela achar que os pensamentos é dela própria. E até dizem que é muito útil numa batalha, que você consegue manipular a mente do adversário. E a manha, que é a segunda espécie de poder, é a mesma coisa, porém é com os animais. Você se comunica com os animais. Você consegue entrar na mente de um animal, por exemplo, de um cachorro, ver através dos olhos dele, sentir o que ele sente, sentir o cheiro, o faro, e ouvir suas vontades, seus pensamentos. Porém, essa manha, diferente do talento, ela é vista como a magia negra do reino. É mal vista, principalmente diante da nobreza, porque as pessoas dizem que quem usa a manha por muito tempo, com o tempo você vai perdendo a essência humana, o que pode acabar uma hora virando um próprio animal por passar muito tempo na mente de um animal. E é bem raro quem tem o talento e mais ainda quem tem a manha. E o Fitz, ele tem os dois poderes, né? As duas capacidades. Tem uma capacidade maior com a manha, né? Ele até, depois de um tempo, ele vai estudar talento, mas ele não tem lá tanta facilidade. Automaticamente é muito mais fácil para ele se comunicar com o animal. E é o consolo dele, porque ele se sente muito sozinho, é um bastardo, ele vive ali nos estábulos, então ele se comunica muito com os animais, fica muito próximo e é praticamente um consolo para ele. Dizem que o bastardo é muito perigoso para a nobreza e toda aquela coisa, né? Pode ser uma ameaça, mas até que um dia, por fim, o rei sagaz, que é o vô de Fitz, encontra um neto perambulando pelo castelo e decide manter ele por perto, que é mais eficaz manter ele por perto do que deixar ele largado por aí e deixar que o ódio tome conta dele sobre a família que deixou o menino largado. Então ele mantém o menino por perto porque já é perigoso ter um bastardo por perto, e ainda mais tendo tantos inimigos como tem o rei sagaz. E é aí que Fitz começa a ser o aprendiz de assassino. Ele jura lealdade ao rei, acima de qualquer coisa. O rei fala pra ele: seja lá quanto oferecerem pra você, venha até mim que eu lhe ofereço o dobro. Então nunca me traia, nunca se volte contra mim, garoto. E aí entra Breu, um homem extremamente misterioso, estranho, que só fala o necessário, passa a ensinar Fitz sobre a arte de ser um assassino, para servir o rei em suas jornadas políticas. Só que Breu só chama Fitz, ele só ensina a arte de assassinar durante a madrugada. Eles mantêm isso muito por baixo dos panos para manter escondida e ter toda aquela politicagem. O livro é repleto de politicagem. E aí Fitz passa a morar no alto da Torre do Cervo junto à nobreza. E uma coisa que eu achei que ao mesmo tempo foi genial, foi um pouco chato. A autora, a Robin Hood, entrou literalmente no personagem para escrever. Aqui toda a história é narrada por Fitz, mas diferente das histórias que são narradas por um personagem, aqui nessa história, nossa, totalmente numa forma assim muito mais afincada, muito mais incorporada é narrada a história, porque é literalmente através dos olhos de Fitz. A história se constrói
a partir da interpretação e da consciência crítica dele. Bom, por ele ser uma criança, foi um pouco do que eu achei no começo, a história ser um pouco fraca e os personagens terem uma personalidade meio abafada, meio escondida, meio sem vida. A falta de informação sobre muitos acontecimentos também passarem em branco. A infância dele passou meio rápido. Mas como eu disse, ela entrou a fundo no personagem e ao longo que o Fitz, o personagem, ele vai crescendo, a consciência crítica dele vai crescendo também e é aí que a história vai se preenchendo mais. Passamos a ter muito mais detalhes. Alguns detalhes que eu acho que até é exagero. E eu admito que quando eu tava lendo, por ser um livro de fantasia, eu tava esperando algo épico. Eu tava esperando guerras fodas, acontecimentos grandiosos, reviravolta, algo surpreendente, aquela coisa toda. Eu fiquei com uma expectativa um pouquinho assim, né? Mas a história tem uma pegada, embora seja fantasia, ela tem uma pegada muito mais realista. Ela não é tão assim épica, tão fantástica, pelo menos nesse primeiro livro, né, que é mais a apresentação do universo, do mundo, né, é muita coisa para apresentar logo de cara. E é claro que o livro nunca vai nos apresentar tudo logo de cara, ainda mais tendo outros dois muito maiores. E enquanto eu tava lendo, eu admito que eu fiquei com um pouquinho de raiva desse livro. Como eu disse, eu comprei ele há quase 5 anos atrás. A primeira vez eu li, acho que eu li até a metade e não foi, né, deixei pra lá. Mas, ultimamente, esses dias, eu olhei, tava me olhando e o livro me encarava de volta assim, eu falei, nossa, deve ser boa a história, eu não lembro muito, né? Eu tava começando a ler e eu não entendia muito bem o que eu li, é incrível, né? Eu li e não entendi o que eu li. Aí eu voltei a ler e terminei ele com bastante esforço novamente. O livro é sim instigante e a autora sabe criar uma trama, mas o tempo todo parece que alguma coisa surpreendente, algo de inovador vai acontecer e ali o livro vai te preparando, vai construindo todo um cenário, toda uma coisa e aquilo vai andando e você vai, agora vai acontecer alguma coisa e nada acontece. Aí você vai lendo na esperança de que uma hora algo vai mudar. E nada acontece. Não, sinceramente a autora só esconde o jogo. Parece que ela sabe manter você ali preso na curiosidade, mesmo do tédio, mesmo em momentos meio assim, que muita coisa, mais informação, muita coisa rotineira, muitos detalhes. Mas mesmo nesse tédio ela sabe te manter curioso, ela vai te aquecendo, vai mantendo um ritmo meio lento. Em alguns momentos parece que algo vai subir e vai subindo, parece que alguma coisa surpreendente vai acontecer e o gráfico desce de novo. A história parece que não deslancha. A autora entra tanto no espírito do personagem para escrever a história a partir dos olhos dele que é contada realmente. A história, né, é narrada a partir dos olhos dele, assim, de uma maneira, não tem como dizer que ela não incorporou o personagem. A história se passa no mundo dele. E não podemos reclamar, né? Porque como seria a visão de uma criança bastardo largada por aí? Então, por a história seguir afinco a visão e a interpretação do próprio personagem, é muito mais focada a luta interna dele do que, né, o mundo ao redor. Junto com ele, a gente vai descobrindo o mundo. A gente acompanha tudo que ele sente, tudo que ele pensa, tudo que ele faz. A gente vive através dos olhos dele. Foi isso que me deixou meio maluco ao ler o livro, porque a gente vai conhecendo, né? A gente até incorpora aquela virtude da rainha paciência. A gente vai lendo, a gente vai vivendo, vai crescendo junto com o personagem. E o livro começa frio, mas vai esquentando, vai melhorando, vai ao longo que ele vai crescendo, os detalhes, né? O livro vai se desenvolvendo junto e a coisa vai ficando interessante e o livro vai te levando. Porque o livro causa essa sensação de curiosidade, né? Eu, pelo menos, dou, assim, chances para os livros que eu tô lendo, né, não pela primeira vez, mas praticamente pela primeira vez, porque eu não lembrava quase nada dele, mas eu dou uma chance porque muitos livros que às vezes estão frio, parece que tipo, esta página aqui, por exemplo, não tá acontecendo nada, na próxima o negócio assim totalmente muda, se constrói uma coisa inovadora e você só tava a uma página do negócio se tornar simplesmente incrível. Então eu vou lendo, ainda mais com um livro desse que ele causa essa sensação que alguma coisa, alguma hora vai acontecer e só
precisa de um pouquinho de paciência. E foi isso que eu acho que deixou um pouquinho a desejar, porque, né, ele causa essa sensação quando faz assim e ele não faz assim e mantém, ou pelo menos ele não faz aquela curvinha e acontece algo aqui no topo, mas ele faz a curva e volta, entendeu? Porque eu às vezes quero ver alguns extremismos, né? Alguma coisa que aconteça diferente, ou de coisa incrível, ou de alguma desgraça que acontece com algum personagem. Porém, é claro que não vai ser entregue tudo no início, mas ao longo do crescimento dele, ele vai de criança se tornando adolescente e a gente vai conhecendo o mundo e o universo do livro junto com o personagem, junto com o famoso Fitz. Geralmente as histórias de fantasia contam muito a jornada do herói, né? Aquela coisa, o herói veio e mudou todos ao redor e nunca mais foram os mesmos. O herói vai até o fundo do poço e volta renovado. O ferro mais duro é forjado no fogo mais quente. E de fato isso é verdade, porém aqui o Fitz, ele vai até o fundo do poço e fica no fundo. Aqui a história é bem realista, embora seja fantasia, mas a gente não tem aquele drama, aquela dramatização meio romantizada. É um drama quase como realista. Eu até sinto realmente como se fosse um bastardo daquela época. Literalmente seria dessa maneira que aconteceria, não teria alguém que teria dado uma chance, uma oportunidade do bastardo se mostrar e ele demonstraria uma aptidão, um talento gigantesco que, né, demonstraria para todos que estavam errados e tudo deu certo e viveram felizes para sempre. Não. Aqui o negócio é realmente realista e o personagem ele sofre pra caramba e o personagem é muito assombrado com acabar com a nossa história, com a nossa fonte de história, que é a própria vida dele, né? Ele é muito assombrado por, né, acabar com tudo e não tem mais que viver com toda aquela gentalha, né? Se tudo acabar, ele não tem mais que fazer o que ele tem que fazer, né? Eu aqui não vou dar muitos spoilers pra vocês, mas, né, ele, como tá sendo treinado da arte de ser um assassino, tem muitas tarefas, tem muitas coisas que ele tem que cumprir, tem muita coisa que ele tem que aprender e isso passa, a alguns momentos ele passa a se questionar bastante. Esse aqui é o Fitz e esse é o Breu, que é o mestre da arte de assassinar e que vai treinar o Fitz. Mas esse drama eu achei um drama bem inovador, um drama bem diferente, né? Um drama realista. A autora trouxe uma fantasia, mas ela incorporou bastante de um drama, de um sofrimento real. E nesse primeiro livro é isso que o personagem vai passar. Ele vai passar por bastante sofrimento, por bastante provações. E isso é um pouco consequência do infeliz contexto em que ele nasceu, em que veio o mundo, né? Um bastardo foi ainda para um lugar onde não tinha muitas pessoas que gostavam da sua presença. Então, ao longo que a gente vai conhecendo o universo e a história, a gente conhece também muito da luta interna com ele mesmo. Então foi isso, né? Eu não digo que eu gostei assim demais desse livro, ele é muito bom, mas só que por essas qualidades que ele tem, né, me despertou bastante a curiosidade sobre os próximos livros, porque esse realmente foi um pouco mais da apresentação. Embora acontece muita coisa, o livro tem 400 páginas, não é pequeno. E acontece muita coisa, mas ele é mais focado no personagem, na construção do personagem. Eu até daria uma chance para os outros, né? Mas tem que pensar muito bem porque eles são baita de uns tijolos. E um personagem bem construído é uma história muito boa. Ainda mais com esses tijolos aí, né? Que me despertou bastante a curiosidade sobre os próximos livros. Mas quem sabe, né? Um futuro talvez não tão distante, talvez eu leia eles, porque, né, tem que pensar bem para poder encarar esses tijolos que vêm pela frente. E também os outros livros da série que formam todo o universo de Robin Hood. Me despertou bastante curiosidade também o Navio Arcano, que é a outra série que também complementa esse livro. Ele não tem o Fitz, mas ele é uma outra parte do mesmo universo. Mas tá certo, gente, se você curtiu, coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre a resenha, sobre o livro, se você já leu, o que você achou, se você curtiu,
Se você já leu os outros, coloca aqui também. Mas é isso aí. Se você curtiu, eu lhe agradeço por você ter assistido. Se inscreve no canal, dá um like para dar aquela força e até a próxima.